Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui do Diário de Vacaria. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Temos um podcast muito interessante pelo fato de estarmos trazendo mais uma vez uma grande contribuição da SIC de Vacaria para toda a nossa cidade aqui de Vacaria. Por que que a gente destaca isso no podcast hoje? Porque a gente está se aproximando do momento onde a SIC faz um reconhecimento de um empresário que contribui ativamente para a nossa cidade. E para isso, a gente vai receber aqui no estúdio do Diário de Vacaria a Karen Lovatel, ela que é vice-presidente da indústria da SIC de Vacaria. Karen, seja muito bem-vinda. Oi, Lucas, tudo bem? Obrigada. Estamos aí. Bom, também, pessoal, finalmente, não existe outra palavra, viu, gente? Finalmente, a gente está recebendo a Clau, que com toda certeza dá umas 2 horas de podcast, né? Hoje a gente vai falar só da SIC, mas depois a gente tem muita história para falar com ela. Minha amiga Claudete Gasparini, seja muito bem-vinda, Clau. Bom dia, Lucas, tudo bem? E aproveito para parabenizar você. Hoje é seu aniversário, uma data Poxa, especial, hein, Lucas? essa aí, hein? Bom, Clau, muito obrigado por vir aqui. Né, a Karen, que é vice-presidente da indústria da SIC, mas tu, como diretora executiva da SIC, a gente tem que ressaltar que nos últimos anos, né, tu tem feito uma contribuição com toda a estrutura, né, com presidência, com diretoria, né, muito significativa. E isso é uma das coisas que muitas vezes, pessoal, a gente acaba não vendo ali no dia a dia, porque às vezes a gente vê o presidente falando, né, a gente vê a presidente, que é o caso da Lu, todo mundo ali fazendo aquela coisa em engrenagem, mas a gente não vê o motor, que está ali por trás. E a Clau é a pessoa que há muitos anos faz parte da SIC. E aí, a gente veio aqui para um podcast, Clau, falar um pouquinho sobre a 10ª edição do Troféu Reconhecimento Empresarial. Né? Isso é um momento de comemoração para a entidade, principalmente porque ela valoriza, né, o potencial da nossa cidade. Eu vou pedir então, Cláudio, que a Karen, que faz parte então dessa conexão com a indústria, fale um pouquinho para nós, Karen, o que que significa chegar à 10ª edição do Troféu Empresarial? Nossa, falando como SIC, assim, além de empresária, é um orgulho, porque a gente consegue, todo ano, vai superando, assim, e vai ficando cada vez melhor, envolvendo mais pessoas e que a gente possa enxergar o porquê que o reconhecimento empresarial, porquê desse evento que a SIC faz, né, executa com tanto carinho. A Clau pensa em todos os detalhes para que o evento seja maravilhoso, mas ele tem toda uma história por trás dele. Eu acho que nesse ponto aí, sabe, Clau, que quando a gente estava falando antes sobre a questão dos 91 anos da SIC, né? Ela fez 91 anos agora em 24 de junho, e a gente vê todo um legado, né? E aí, em algum momento dessa trajetória, a SIC resolveu passar a homenagear esses empresários, né? Como que foi esse momento? Tu lembra quando Sim, começou, se deu esse passo? sim. Até inclusive eu vou voltar lá atrás, porque nós, a SIC, nós tínhamos um meritologista, nasceu lá dentro da SIC, aí após foi convidado juntamente com o CDL, e passou vários anos uma parceria entre SIC e CDL organizando o meritologista. Aí, em 2018, por aí, o seu Flávio, que era o nosso presidente, hoje falecido, ele resolveu nós construir o reconhecimento empresarial, o troféu reconhecimento empresarial. 2016 foi. E com isso a gente entregou daí o meritologista para o CDL, porque é mais vinculado a eles, comércio, que Verdade. hoje eles estão fazendo um excelente trabalho, né? E com isso surgiu o Troféu Reconhecimento Empresarial, em 2016. Interessante, quando a gente estava, até agora, quando a gente estava fazendo essa conversa prévia da gravação, sabe, Karen, que o troféu empresarial, diferente, né, do troféu que a CDL leva, né, o Uhum. meritologista, ele é decidido por empresários. Ou seja, ele passa por um processo diferente, e isso até é uma coisa que a gente tem que falar. Como que acontece essa chegada, né, a um consenso lá naquela mesa, que é uma mesa muito tradicional da SIC, né? Nos 91 anos da entidade, se teve uma coisa, se teve um símbolo da entidade, que eu acho que a gente pode falar, né, Uhum. Cláudio? É que a É. mesa ali, ó, a reunião dos empresários. Como que foi essa construção, Karen? Fala para nós.
Essa mesa aí, ela é muito famosa, até porque toda semana, quando a gente tem reunião, a Clau nos recebe com um lindo café da manhã e todo mundo que pode estar lá, né, faz parte desse grupo que a gente consegue unir forças, né, então, da classe empresarial. E então, como é que funciona? São vários critérios que a gente engloba para que chegue num determinado empresário ou empresária. E são critérios como o que essa pessoa representa para a sociedade de Vacaria, sendo na sua empresa, né, ou também em trabalho voluntário, né, que já teve, né, depois a gente vai falar aí um pouquinho sobre os demais que já foram premiados, mas em exclusivo, assim, o que a pessoa representa, a quantidade de empregos que ela gera, o que ela consegue se destacar no seu meio e realmente fazer a diferença, né? Que é o que a gente sempre, eu como empresária reconheço muito o que o empresário faz, né? Porque todo dia a gente levanta da cama e vai à luta e é um momento para que esse empresário possa ser reconhecido pelo seu trabalho e por tudo que executa. Uma das coisas que a gente está vivendo hoje, sabe, Cláudio? Eu não sei se tu concorda com isso, até gostaria de ouvir tua opinião sobre isso. Tu mesmo, que é uma empreendedora, né? A gente pode falar da Shox, a gente pode falar de toda a euforia, a gente pode falar de toda a família, né? Empreendendo, passando, como a Karen falou, do desafio, né? De gerar emprego, do desafio desde montar a estrutura de sala, de controle de estoque, são vários os desafios. E uma das coisas que a gente tem que também destacar é o fato de que a gente precisa de referências próximas. Muitas vezes a gente vê vários podcasts aqui, inclusive lá com o nosso amigo Digão, o pessoal do automobilismo fala do Senna, né, que é uma referência para todos os lados. Mas às vezes surge aquela pergunta, né, pô, mas qual que é a referência como no lado mais empresarial que está próximo de nós de tal maneira que a gente consiga fazer essa pessoa ser uma multiplicadora, uma referência, uma inspiração. É mais ou menos por aí que conecta esse momento que a SIC proporciona, Cláudio? Exatamente, é. Tanto é que a gente busca até hoje trabalhar com bastante jovens também, porque eles se inspiram nos diretores e ex-presidentes que já passaram pela entidade. A nossa SIC hoje completou 91 anos, já passou 36 presidentes, porque logo que ela foi implantada, surgiu uma necessidade, através do seu Raimundo Almeida, de fazer um grupo de empresários para trabalhar em prol do comércio, da agricultura, serviços e tal. Então, em cima disso, hoje, o nosso primeiro presidente, seu Raimundo, ele foi um exemplo dentro da entidade, porque ele ficou 12 anos lá. 12 anos, até ele construir todo a documentação, o papel, a construção. Eu sei que hoje é sobre o reconhecimento empresarial, mas a nossa entidade ela tem uma história tão linda, tão bonita, que eu gosto, às vezes, de destacar, porque a maioria não tem conhecimento sobre como aconteceu, de onde veio, quem fez parte, como nós temos esse prédio. Porque hoje nós somos a segunda entidade do município. A primeira foi a Associação Rural, em 1932, e em 1934 sentiu-se a necessidade, como tinha associação, de criar também uma associação para o empresário. Mas, em 92, o pessoal achou melhor trocar associação comercial por Câmara da Indústria e Comércio, porque a associação ela estava assim mais vinculada dentro de um clube, como se fosse um clube, né? E Câmara não. A Câmara hoje abre para todos os segmentos e para todos que querem pertencer à entidade. Então, na época aí foi surgindo as regras, como o regulamento interno, também o estatuto, e foi modificando. Então, através disso, se tu for olhar a história da entidade, tem muitos empresários aí que eu digo a gente porque faz 30 anos que estou lá dentro, né? Se espelhava neles também.
E é um aprendizado muito grande. E hoje o objetivo da entidade é passar para os jovens empresários, empreendedores, passar a história de quem faz parte das diretorias. Cláudio, desculpa, só para a gente confirmar, na verdade é conectar, é só para a gente conectar. Quando a gente vê esse legado todo que tu está falando, a gente chega até numa questão que várias vezes a gente comentou aqui em vários podcasts, que a gente vive uma época onde a gente tem seis gerações diferentes. Né? Então, assim, da mesma maneira como a gente tem aqueles empresários, né, que tem bastante experiência, que tem bastante tempo de jornada, a gente tem aquela turma que está começando agora. E cada geração, ela vai exigindo da própria Câmara, né, da própria SIC, que tenha respostas diferentes. Então, a SIC ela acaba tendo que ampliar o guarda-chuva para falar em diferentes idiomas, diferentes, né, com diferentes tribos, assim que a gente falaria. E aí entra o lado de a gente chegar no troféu reconhecimento empresarial, que é uma forma de marcar com que cada geração, como cada momento, ela está contribuindo. E aí eu queria que tu contasse para mim como que foi essa linha do tempo, porque a gente chegou nas 10 edições. Como que foram, quais que foram os homenageados, Cláudio? Como é que foi para a gente relembrar isso tudo? Então, a primeira edição foi em 2016, dentro, como a Karen colocou aí, que é feito dentro da diretoria, tem mais uma comissão e passa o ano todo analisando o empresário que ele está colaborando dentro do município também com o crescimento, desenvolvimento do município e da região. Na comissão aí surgiu o nome do seu Francisco Esquil. Então, ele foi o nosso primeiro homenageado, devido ao grande legado dele e também por ser um empresário que pode se inspirar nele. Com toda certeza. Isso. Naquela época é importante até um reconhecimento não só do seu Francisco, mas também com toda a família, né, Cláudio? Uma contribuição por gerações aqui para toda a nossa cidade, né? E aí a SIC já começa trazendo realmente referências que aí por gerações, né, estão sendo lideranças para a nossa cidade. E aí, Cláudio, como que foi o desafio de encontrar o número 2? O número 2, daí em 2017, também dentro do nosso objetivo, né, de ver o trabalho de cada empresário, a contribuição deles, surgiu o nome do seu Raul Randon. Inclusive, assim, na época, ele estava, hoje é falecido, né? Ele estava passando por uma situação assim, doenças e tal. O filho dele, o Daniel, nos convidou a diretoria toda para levar o troféu dele lá na empresa deles em Caxias do Sul, porque o pai dele recém tinha falecido, mas diz que o seu Raul ficou tão feliz quando soube que ele seria homenageado, porque ele tem um amor, um carinho muito grande por Vacaria. E então, o nosso presidente, o vice, a equipe a diretoria se deslocou e foi lá na empresa dele em Caxias fazer a entrega. Foi muito lindo e assim emocionou até o pessoal da diretoria, porque eles demonstraram o carinho, o amor e a gratidão que o seu Raul teve pelo nosso troféu reconhecimento empresarial. Que bacana, né? Porque ele, com toda certeza, dispensa qualquer comentário, apresentação, né? Até hoje, e por muitas décadas e gerações, né? O legado que o seu Raul trouxe para a nossa cidade vai reverberar cada vez mais. Né? Cada lugar que a gente vai aí, a gente vê o queijo que é produzido aqui em Vacaria. Eu vou lá e comento, esse aqui é lá da minha terra. A gente sente orgulho disso, né? De encontrar isso e que justo essa homenagem da SIC. E aí, Cláudio, quem foi o número 3? Aí, em 2018, foi homenageado o Paulo Sani. Nossa, um nome mais referência do que o outro, né? Outro exemplo também, né? Que os jovens podem seguir
o legado dele também. E ele está conosco até hoje na SIC, Até né? hoje na SIC. Vai lá no núcleo. E tu sabe que o Paulo participou aqui de um podcast e uma das coisas que chama atenção, né? Eu me recordo que às vezes fora daqui da nossa região, quando a gente vai para São Paulo, quando a gente vai para o Rio, vai para os outros lugares, as pessoas falam, né, da Transcavalinho. É isso. E a gente tá com, às vezes a gente vai no mercado, encontra o Paulo no mercado, às vezes a gente vai no evento da SIC que tá lá o Paulo, vai no CTG, ele contribui. Então, são aquelas pessoas que literalmente, né, elas entendem que o trabalho delas é muito além do que a própria empresa, né? Elas entendem o lado social, elas entendem como que elas podem fazer a evolução de toda a região, né? Que é o que o Paulo também faz, com toda certeza, né? Exatamente. Ele também participa, como a vice-presidente colocou, até hoje, atualmente faz parte da entidade. Ele tem um carinho muito grande e ele, para nós também, ele deixa assim uma segurança. Porque quando tem alguma dúvida, como vamos fazer, o que pode ser feito e tal, ele é a pessoa certa que tu pode se direcionar. Seu Paulo, é a Cláudia, eu queria ver com o senhor como é que eu vou, para qual é o caminho e tal. A pessoa certíssima para te conduzir pelo lado correto de fazer as coisas. São aquelas percepções que a gente precisa, né? Exatamente. Principalmente com as pessoas que têm essa experiência, né, Karen? Bacana. Cláudio, quem Isso. que veio em seguida? E em 2019 foi a Margarida, né, Roncato, que ela também é da construção, também, né, da construção civil e de agronegócio. Também foi bem bacana porque foi uma mulher, foi a primeira mulher, né? Que É um orgulho pra gente. E que também foi uma das precursoras na área da construção civil de Vacaria. Eu me lembro que várias construções aí, formatos, né? Eu me recordo lá que em 2003, 2004, ali pela 2003, 2006, que ela tinha uma ação assim no município muito forte na área de construção, né, de condomínios. Morada de Zeus. Pois é, mas aquilo naquela época, o fato, né, dela ser mulher e né, é um dos momentos que marca, né, essa, digamos que assim, essa ocupação de um espaço que sempre deveria ter sido da mulher, né? E são as referências que a gente tem que destacar, com certeza. E aí, Cláudia, como que foi continuando? E 2020, daí foi o Omar Sec, da Rodoplast, que também é um jovem empresário e com muita bagagem. Inclusive, ele até hoje também, ele vem em palestra aí com os jovens na entidade, na SIC, mostrando o exemplo e a batalha dele, né, Karen? Mas a gente fala do Omar, mas é impressionante como a gente sempre relaciona a família, né? O Omar fez uma contribuição gigantesca para a nossa cidade, faz até hoje, vai continuar fazendo, mas a gente olha para a irmã do Omar, a gente vê a família toda super presente na cidade, na sociedade, né? Fazendo com que esse sentimento, né? Teve recentemente o show do Daniel, né? Aquele aspecto todo de proporcionar empregos, de proporcionar oportunidades de empreendedorismo, agora que ele está com uma pauta gigantesca do lado, principalmente envolvendo a questão do meio ambiente. Então, é aquelas pessoas, e às vezes a gente vai nos locais, aqui recentemente teve o pessoal da facaria, estava lá o Omar envolvido com a facaria. Então, a SIC, nesse momento, ela faz essa conexão, né, Cláudia, com as pessoas que são referências para a nossa região, para que elas, né, consigam multiplicar e a gente tenha oportunidades de seguir lideranças aqui. Quem mais, Cláudia, que aparece por aí? Em 2021, daí foi a irmã Adelide Canse, que também é um excelente trabalho, voltando atrás, olhando o nosso hospital, e atualmente, hoje, essa mulher não cansa, ela busca, ela trabalha em prol da saúde, a comunidade Vacaria, então foi muito merecido também, a irmã Adelide. E isso que tu falou é um ponto importante, né, porque muitas vezes a gente teve, até recentemente a gente pode falar, inclusive, da festa que a gente teve da maçã, porque a gente olha uma perspectiva no sentido de dizer, olha o quanto que a gente evoluiu e a gente precisa comemorar, porque senão parece que todo dia a gente está sempre correndo e a gente não tem aquele tempo de ver o resultado, né? A saúde, ela é desafiadora. Mas quando a gente olha para a perspectiva do hospital, a gente vê quantos avanços, né, quantas conquistas a gente teve, mas às vezes por estar correndo já para resolver o próximo problema, a gente não parou e disse assim,
A gente alcançou essa parte toda, estrutura de nefrologia que a gente tem aqui, que é gigante. Isso tudo, Cláudio, faz parte desse trabalho dessa irmã que é incansável, que está todo dia ali, né, abaixo de mau tempo, né, não importa qual seja o problema, tentando, né, que a realidade da saúde de Vacaria fique cada vez melhor. Ela consegue isso, mas, gente, a saúde nunca vai ser fácil, né? Ela é desafiadora. E aí, Cláudio, quem mais veio depois? E 2022, aí foi homenageado o João Carlos Zanotto, da Vinícola Campestre, que sem palavras, não tem palavras para definir. Mais um grande líder que está colocando Vacaria não só no cenário nacional, internacional, né? Está construindo aí uma estrutura gigantesca, mas trouxe Vacaria da mesma maneira como o seu Raul, da mesma maneira como o Omar, né? Com esses empresários todos, seu Francisco, trouxeram um potencial para a nossa região. E olha, com essa mudança que a gente está vendo aí de uma BR-285, né, cada vez mais fluindo, pessoal, o que está vindo para Vacaria... O melhor está por vir. O melhor está por vir a cada dia. E com toda certeza, né, esse visionário, eu acho que a gente tem que dizer essa palavra, visionário, né, conseguiu enxergar e dizer assim, ó, vamos para frente que aqui é uma terra fértil. O agro já provou que sim, mas vamos provar nos negócios também, né, Cláudio? E aí, quem que foi, Cláudio? Aí, 2023, o Rodrigo Lovato, também que fez um belo trabalho, assim, em prol da comunidade. Que carrega também a família, né? Exatamente. O pai, Dona Tânia, todo o Romeu junto. De quantos anos, né, que eles vêm fazendo esse trabalho que eles fazem. E aí a gente se aproxima, né, Cláudia, dessa conexão entre estar presente na SIC, estar presente na sociedade. Tem o trabalho do Romeu lá na Câmara também de Vereadores, que passou por ali e foi seguindo. E aí, Cláudia, quem que chega agora? Aí, 2024, por ser os 90 anos, a nossa presidente, que era a Luciana, ela resolveu homenagear 4 dentro dos segmentos da entidade. Então, na área da indústria, foi a Marinês Lovatel, que é um outro exemplo, que é uma pessoa assim que ela demonstra a força, a persistência e onde ela chegou hoje. Então, Karen, quer fazer algum comentário sobre isso? Eu sou meio suspeita em falar. Minha mãe, né, não porque é minha mãe, mas eu sempre escuto e o pessoal às vezes, eu era pequena, né? A gente diz que até ontem a gente estava conversando e falando sobre vida e sobre histórias, né? E esse mês, então, fazem 21 anos que ela precisou assumir a empresa. E aí eu olhei para ela e falei assim, mãe, você já passou por muita coisa. E ela, assim, emocionada, né, em ver a história. E que legal que a SIC pôde homenagear ela, porque ela é uma grande fã da SIC, uma que sempre incentivou e faz parte ainda, né? Agora como do Conselho Deliberativo, mas com certeza, e ela também foi com a Clau em jornada e para Brasília, né? Foram em muitos lugares aí levar o nome de Vacaria, né? Junto com a Luciana, que era presidente. Também. Então foi um trio aí muito bom e ela ficou muito feliz com essa homenagem, né? Eu acho que isso tudo se conecta, né? A gente está vendo aí uma relação que vai cada vez mais mostrando a força que está por trás da entidade, né? E quem mais teve nesse... E depois nós tivemos também na parte do comércio, que foi a Sandra Mara Carvalho, do Recanto, que ela tem uma história também incrível. Quando ela veio para Vacaria, que ela não morava aqui, veio para cá, já abriu, investiu e até hoje um exemplo também. Para nossa felicidade, né? Exatamente. Eu adoro. De todos no mundo. Com toda certeza o restaurante assim, ó, destacadíssimo da nossa cidade, onde muito mais, né, que pratos incríveis, a gente tem um ambiente, uma experiência que a gente vive ali. Eu sempre conto uma particularidade com a Sandra, Cláudio, que um dia eu fui com a pequena lá, poxa, a Cláudio, ela deu um espacinho especial para minha pequena ficar lá acomodada, e eu noto isso, né, que é aquele restaurante que a gente procura, assim, ó, encontrar para ter um momento onde a gente não se preocupa com nada, e é justíssimo esse reconhecimento dela, né, sem dúvida alguma. Quem mais que estava esse ano, Cláudio? Aí teve serviços, o Anderson Borges de Godoy, da Cyberfly, que também é um menino bem atuante, bem... Desde o começo, né, essa conexão
conexão toda com a Cyberfly, falei com ele sobre isso, Aham. e a gente vê essa questão do crescimento que a empresa teve e do como que ela é responsável por fazer, inclusive esse podcast está sendo, né, transmitido Aham. Olha via aí. Cyberfly, Muito né, obrigada, Anderson? Anderson. Obrigado aí pela conexão e com toda certeza vai chegar inteirinho aí, Aham. porque a entrega da Cyberfly é muito boa. Bom, quem mais, Cláudio? E aí a gente... Aí nós temos a agricultura, que foi o Rafael Zamban, que é da Chapada Grãos. Que entra também naquela janela Francisco Isso. Esquil, janela do agro Aham. forte e gerando Isso muitos aí. empregos, né, Cláudio? Então, por aí dá para ter uma ideia do que é um troféu reconhecimento empresarial. É uma responsabilidade mesmo muito grande de quem vai receber. É. Porque aqui está toda a demonstração de um trajeto de pessoas que se envolveram com a comunidade, com empresários, com o desenvolvimento, região, município. Não é um troféu assim, vamos dar por dar. Não. É um comprometimento muito, muito grande na escolha do empresário que vai receber. E esse ano, Karen, quem que vai receber esse troféu? Então, com muito orgulho aí para a SIC e para a comunidade de Vacaria também, é o do setor de construção civil, o Alex Suzin. Então, ele é engenheiro civil e também empresário, né? E hoje ele atua aí à frente da Suzin Incorporadora. É um nome de peso aí, juntamente com toda a lista aí do repertório do reconhecimento. Ô, Karen, conta para nós, assim, o que te chama a atenção, né? A gente falou de cada um deles, até para a gente ter esse registro histórico, a gente precisava fazer isso aqui no Diário de Vacaria, mas agora a gente está no momento onde a gente pode ampliar, né? O que chama a atenção no trabalho do Alex que merece esse destaque para ti, assim, na tua opinião, até particular, conta para nós. Eu também, nesse caso, eu sou suspeita, porque a gente trabalha muito com eles. A Suzin Incorporadora é um grande parceiro nosso hoje, da Pasifera Lumitec. E, assim, o Alex é sempre uma pessoa muito sensata nas suas escolhas, nas suas decisões. Uma pessoa extremamente calma, que está lá, às vezes, num perrengue da obra para definir algo. E uma pessoa calma, que conduz da forma, né? Ele sempre tem o diferencial dele, né? Ele nunca vai dar resposta ali na hora, ele vai pensar, ele vai ver o que fique melhor para todo mundo. E é um empresário, assim, que gera muito emprego, né? E que alavanca a construção civil na nossa cidade, né? Porque o Alex tem um repertório aí dos seus empreendimentos muito grande, né? Ele e a sua empresa. A Dani também, que é o braço direito dele, ajuda muito. Seus lindos projetos, né? A Dani encanta. E tem aí o Complexo de Saúde, Pátio Inácia e outros empreendimentos, condomínios também, que ele vem revolucionando essa área, né? Cláudio, mais alguma percepção sobre esse trabalho do Alex que tu acha importante acrescentar aí? Então, quando surgiu o nome dele, a comissão toda, né, deu ok. Não precisou nem sequer pensar ou analisar. Porque devido à liderança, trabalho dele, ele mesmo, né, Karen, eu achei muito bacana quando a gente convidou ele para fazer a entrega a entrega em si do comunicado, né, Karen? Agora a gente vai ter que contar, né, Cláudio? Vamos ter que contar. Vamos ter que contar. Foi muito legal. Agora eu tô a cortar a Cláudia aqui, mas a gente chamou ele, né, para reunião. E ele não tinha respondido, e aí a gente tava agoniado, a Cláudia me ligava, tá, e aí tu fala com ele? Daí eu liguei, né, oi Alex, tudo bem? Ele achou que era de obra, né, como sempre. Eu, olha só, hoje é sobre a SIC, amanhã a gente tem, né, a reunião, café da manhã, e a gente queria saber se tu vai poder estar presente. Não, tá, eu vou. Ele tinha uma outra reunião, e daí ele desmarcou e foi. Chegando lá, ele pensou, vai ser um patrocínio para a FEVAC, para algum evento da SIC, alguma coisa assim, né? Que também seria muito importante, né? Porque a gente agradece aos nossos parceiros. Mas aí a gente começou a conduzir, o Rubinho, o nosso presidente, conduziu ali e a gente entregou, então, o convite. Ele ficou em choque. Ele não acreditou que ele merecia esse reconhecimento. Porque ele falou, meu Deus, mas são nomes muito pesados aí que tem na lista, nomes, né,
são pessoas incríveis, e ele não acreditava que ele pudesse merecer tanto, né? E ele ficou em choque, assim, né? A gente ficou até se olhando, meu Deus, será que ele não vai aceitar? Porque para ele foi muito além do que ele esperava, assim, foi muito legal. Interessante, né? Ele veio aqui já alguns podcasts, já participou com a gente, a Dani também, né? Sempre, como tu falaste, né? Com aquela visão de projetos incríveis. Mas, Clau, nesse ponto, né? A gente tem que reconhecer também que é ali no ao redor do Alex, da Dani, de toda a empresa que está trabalhando, que Vacaria passou a ter projetos que saíram do tradicional, né? O próprio pátio, ele mudou. Ele é uma coisa que a gente precisava de um espaço diferente, né? E está muito conectado a isso. Então a gente tem que relacionar isso de uma maneira justa, né, Cláudio? Com certeza, até porque o Pátio Inácio é uma renovação, né? A Vacaria precisava, tinha necessidade de um local assim, um espaço. E o do hospital aí também, eu digo, dá impressão quando olho aí da janela da SIC, dá impressão que tu tá em uma cidade grande, né? Eles realmente são ousados. E eles tiveram, inclusive, o Alex comentou isso com a gente, no caso até do hospital aqui, Aham, eles tiveram verdadeiros desafios para fazer as coisas isso. desenrolarem, ali, Uhum, desenosarem, né? é. Porque, pô, tem que ver documentação, tem que conseguir o consenso de todo mundo, né? E aí a Uhum, gente vê essa estrutura que foi colocada ao lado do hospital, a gente vê o próprio pátio, né? A gente vê os condomínios que eles estão fazendo, e isso chama atenção porque mostra uma cidade que ela está recebendo a isso. inovação, que ela está Uhum, recebendo. E eu estava fazendo uma associação enquanto estava falando. Eu me aham, recordo que lá que em 2002, 2003, quando a pousada Santa Teresa lá do Melinho, da Andréia, da Patrícia, da Renata, uhum, né, tava abrindo as portas aqui em Vacaria, eu me recordo que sim. aquilo era um Aham, auge. Por quê? Porque foi feito um espaço pensado, né, para todo mundo não. ter um espaço de Uhum, evento. Né? Depois teve uma janela que não se teve inovações tão significativas. aham, Mas aí sim, aí a gente começa a ver a chegada agora de um outro momento, num patamar muito maior, né, uhum. proporcional ao momento que a gente está vivendo. E aí, é claro, que tem aí o nome do Alex junto a isso. O que significa para a entidade esse momento, Cláudio, onde a entidade chega a 91 anos, eh, ela está mais focada, né, em trazer esses multiplicadores. Como que a gente olha para esse ano todo, onde a gente vê núcleos muito Uhum. fortalecidos, ah, prêmios? O que a gente pode dizer de agora? Então, como você mesmo falou, em inovação. A SIC, ela foi a primeira entidade que trouxe o núcleo de mulheres para a vacaria. Porque na Federação existem já vários núcleos, e numa reunião que eu participei lá, eu achei muito interessante. Na época era com a Maria Antônia Sec, que ela foi junto comigo lá. Achamos interessante e a gente trouxe o núcleo para cá, o núcleo da mulher, que hoje é um sucesso, né? Hoje as meninas assim estão inovando tanto na parte delas, como nas empresas delas, como também exemplo que estão sendo para as demais mulheres empreendedoras. Tanto é que este ano, assim, foi uma surpresa muito grande. Elas foram ser sucesso, né, no Rio Grande do Sul, como exemplo do núcleo que se destacou mais durante o ano 2025. Nós temos os jovens hoje, que é um núcleo bem bacana que ele está reiniciando, né, Karen? E dentro desses jovens aí está surgindo ideias assim maravilhosas. Estão se preparando para o 2026 com grandes projetos. Jovens assim excelentes. Nós temos o RH, que também eu sou suspeito de falar do RH, porque até agora, dia 27, vai ter o evento deles, que é o troféu do colaborador do ano, que é excelente. Começou ano passado
e foi um sucesso. Como o nosso centro de eventos, ele só dá o máximo para 160 pessoas, o ano passado ficou empresas que não conseguiram entrar devido ao não ter Limitação no espaço. Exatamente. E este ano nós estamos dando início agora ao trabalho. Já tem empresas ligando, olha, eu quero este ano, eu quero prestigiar meu colaborador, ele merece e tal. Eu disse, futuramente vai virar uma FEVAC também, ter que achar um espaço maior. Exatamente. Então a SIC, ela tem um trabalho agora muito direcionado e focado com os núcleos, porque desses núcleos vão sair os novos líderes, pessoas que vão participar da diretoria, ou entrando para ir e conhecendo uma liderança para depois assumirem os cargos dentro da executiva. A Marília até esteve agora que eu também participei, uma missão técnica do Sebrae em São Paulo, ficamos 5 dias lá, e ela vai colocar para o núcleo dos jovens agora o aprendizado que teve lá, porque nós fomos, daqui de Vacaria estava só eu, a Marília e a Nelly, mas tinha 18 empresários de Bento Gonçalves, também com uma bagagem muito grande, e essa curadoria que é feita lá é com empresas também de grandes nomes, e dentro disso a gente passa uma manhã ou uma tarde lá, e passam toda a história da empresa. Às vezes tu olha lá, nossa, olha a empresa, assim, uma marca fortíssima, tá? Tu não imagina que ela passou por altos e baixos também. Então, nisso teve um aprendizado muito grande, que ela vai passar para os jovens para ver o trabalho que vão realizar aqui em Vacaria também, dentro das empresas deles. Muito bacana. Bom, Karen, quero te agradecer por ter vindo até aqui, por a gente ter aberto, né, um pouco mais dessa 10ª edição do Troféu Reconhecimento Empresarial, que esse ano homenageia o empresário da construção civil, né, mais que merecido, Alex Suzin, uma referência que já esteve, né, felizmente aqui compartilhando insights, ideias aqui de Vacaria. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Obrigada, Lucas, e obrigado, Diário de Vacaria, aí, para, né, nos receber aqui como SIC. A gente é imensamente grata a essa oportunidade. Clau, esse foi o primeiro de muitos teus, tá? A gente sabe aí que a gente tem que abrir esse baú, né? Saber todas as histórias de tantos anos que tu faz lá. Muito obrigado por ter vindo aqui, Clau. Eu quem agradece, agradeço a você a oportunidade, né, que nos destes, e é muito bacana colocar porque a comunidade toda acompanha o Diário Vacaria, eles terem conhecimento de como surgiu uma entidade, qual é o objetivo dela, o papel dela dentro da comunidade. O que a SIC faz, né? E não tem SIC sem a Clau, tá? Só para deixar claro aqui, né? Vamos deixar que o motor tá por aí, né? Bom, isso não é segredo para ninguém, né? A gente fica feliz por isso. Para você que acompanhou mais o podcast aqui do Diário de Vacaria, a gente fica muito feliz de compartilhar e valorizar essa entidade que é tão importante, não só para Vacaria, mas para toda a região dos Campos de Cima da Serra. Parabéns para você que faz parte da SIC. Se você ainda não faz, entre em contato com a Clau, né? Se associe à entidade, fortaleça as entidades de Vacaria. Isso é uma forma que você tem de justamente fazer com que essa roda do bem cresça cada vez mais. Com uma entidade forte, a gente tem uma sociedade forte. E para isso você tem que fazer também a sua parte. Continue acompanhando o Diário de Vacaria. A qualquer momento a gente volta com informações importantes de toda a nossa região. Valeu, pessoal. Até a próxima.